Salve, salve família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Pessoal, as notícias aí de hoje, uma notícia nada boa pessoal, nada boa. Thales Magno tem uma séria lesão aí, meus amigos. Vamos falar sobre isso. Infelizmente o garoto se lesionou aí na sua folga, pessoal. É zicado demais, meus amigos. O Vasco tá difícil, a situação do Vasco já é difícil e ainda piora com a lesão do Thales. Vamos falar sobre isso, infelizmente. Também vamos falar sobre o Martim Benítez, que vai assinar contrato com o Vasco hoje e pode chegar aí no Rio de Janeiro amanhã, pessoal. Também vamos falar sobre um ex-jogador do Vasco que deu entrevista bastante interessante, falando até mesmo sobre o seu retorno ao Vasco. Bom, meus amigos, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar no botãozinho aqui, inscreva-se. Quase 80 mil, pessoal, tá chegando lá. Se inscreve aí se você é novo, vai fortalecer muito aqui. Muito obrigado aos nossos 78 mil inscritos aqui do nosso canal. Também peço aí para você ativar aqui o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Lembrando, no final tem aquele salve pra galera que tá sempre ligada aqui, comentando, mandando aqui, pedindo aquele salve e pedindo aquele abraço para sua cidade e para seus amigos. Fica aí até o final, vai que você aparece aí no salve de hoje. Bom, pessoal, ontem infelizmente foi constatada aí uma grave lesão no garoto Thales Magno. O jogador quebrou o quinto metatarso aí do seu pé, a mesma lesão tida pelo Neymar na época da Copa do Mundo, que ele ficou parado 3 meses aí, meus amigos. 3 meses o Neymar ficou parado. O Thales Magno foi brincar na piscina no seu dia de folga, pisou em falso e sentiu aí uma lesão. Quando foi fazer os exames, foi detectado aí que o jogador havia quebrado aí o quinto metatarso do seu pé. Infelizmente o jogador vai ficar parado aí por tempo indeterminado, não há prazo ainda para quando será feita a cirurgia no jogador e com certeza deve ficar aí de 3 a 5 meses parado. É um grave desfalque, é um sério problema aí para o Vasco, que era um dos nossos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Vasco. Infelizmente, a gente vai perder aí o Thales Magno para a sequência da temporada. Jogador que já teve uma lesão no final do ano passado, quando defendia a seleção sub-17, estava voando também com a camisa do Vasco, desfalcou a seleção e desfalcou o Vasco na reta do finalzinho ali do Campeonato Brasileiro. E agora vai desfalcar o Vasco aí por um período bem maior, pessoal. É uma lesão muito mais séria, que o jogador teve uma fratura e infelizmente vai ficar longe aí dos gramados e o Vasco vai ter que se virar aí para tentar achar um garoto aí para sua posição. Mais provável que seja o Vinícius o jogador, mas eu acredito que o Abel Braga deverá montar um esquema no 4-4-2, somente com o Germancano e o Marrone no ataque. Eu acredito que ele deva colocar ali o Fred Guarim, jogar com 4 homens no meio campo. Obviamente a gente espera que o Martim Benítez seja titular também. Eu acho que ele deve ser titular no lugar do Marcos Júnior. E eu acho que a dupla de ataque do Vasco vai ser somente o Germancano e o Marrone. A não ser que o Abel Braga surpreenda a todos, mas porque seria o óbvio colocar o garoto Vinícius, mas eu acho que o Abel Braga está pensando que o jogador está muito verde ainda, muito jovem, para colocar ele logo de titular, a responsabilidade em cima dele. Mas eu arriscaria colocar o garoto sim, porque não, garoto abusado. Foi assim que surgiu o Thales Magno, numa ousadia do Vanderlei Luxemburgo, pegou o garoto que era reserva na base e colocou de titular no Vasco. Pode ser que assim surja aí uma oportunidade gigantesca para o Vinícius mostrar o seu valor e quem sabe aí ser um dos grandes craques aí do Vasco nessa temporada. Vamos aguardar, ver o que vai acontecer e qual esquema o Abel Braga vai montar agora nessa volta aí do Vasco contra o Resende, né, pessoal? O Fred Guarim já vai poder estrear e tomara aí que o Abel Braga encontre a melhor solução para o time sem o Thales Magno. Bom, pessoal, o nosso segundo reforço está praticamente confirmado aí. Martim Benítez irá assinar hoje o contrato com o Vasco. O jogador chega por empréstimo de uma temporada e viajará para o Rio de Janeiro somente amanhã para ser, quem sabe, aí apresentado ainda nessa semana, talvez na quinta ou na sexta. O jogador vai assinar o contrato hoje, pode ser aí o nosso segundo reforço. Obviamente já está tudo acertado entre o jogador e o Vasco, falta somente ele assinar um contrato para ocorrer o anúncio oficial de ambas as partes. O Vasco aí que procurava esse tão sonhado meio campo já
muito tempo aí e com certeza eu acho que o Martim Benítez vai ser esse cara, vai ajudar muito aí o Vasco nessa temporada. Torcemos para que tudo ocorra bem, que o jogador se destaque com a camisa do Vasco, que é o que a gente precisa. Como eu já disse, o jogador foi muito bem lá no Independente, apesar de ter tido uma caída agora no final, antes de sair do Independente para vir para o Vasco, mas é um jogador ainda jovem, com a idade razoável de 25 anos, eu acho que ele tem muito a contribuir aí com a camisa do Vasco agora nessa temporada e formando ali o meio campo junto com o Fred Guarim e o Germancano no ataque. Eu acho que vai ser um belo reforço aí para o nosso time e torcemos para que o Vasco busque aí um título, né, pessoal? Tomara que o Vasco consiga ser campeão da Sul-Americana com os argentinos e também o Guarim aí ajudando o Vasco. Infelizmente, o Thales Magno se lesionou e vai ficar a responsabilidade em cima desses jogadores aí que são, sem dúvida nenhuma, um dos jogadores com maior técnica no Vasco, com maior qualidade. Vamos aguardar aí ver o anúncio oficial do Vasco, que pode acontecer a qualquer momento, assim que o jogador assinar o seu contrato com o Cruz Maltino, pessoal. É muito boa aí a contratação do Martim Benítez. Bom, meus amigos, de férias forçadas no Brasil, o atacante Allan Kardec deu uma entrevista aí bastante importante. O jogador que está de férias aqui no Brasil devido ao vírus lá na China, jogador que participa do futebol chinês, teve que vir para o Brasil devido aí ao problema lá no país asiático. O jogador que deu entrevista bastante curiosa, dizendo que é bastante importante ele ter voltado para o Brasil, apesar de ter sido por uma maneira que ele não gostaria. Nessa entrevista, perguntado sobre um possível retorno ao Vasco, o jogador disse que pode sim querer voltar ao Vasco, até pela gratidão que tem ao clube, e seria bastante interessante o retorno ao Cruz Maltino. O jogador que foi revelado no Vasco em 2007, teve uma boa passagem pelo Vasco, infelizmente ele saiu devido a um problema com o Eurico Miranda e ele foi para o Internacional. Do Internacional o jogador foi vendido ao Benfica e logo após voltou ao Brasil para jogar no Santos. Depois do Santos ele rodou bastante, jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo, jogou também mais uma vez na China e depois mudou de time na China. O jogador ficou muitos anos aí jogando no futebol chinês, rodou por vários clubes aqui no Brasil também, principalmente de São Paulo. Dos 4 de São Paulo ele só não jogou no Corinthians. Pode ser aí que ele possa, quem sabe, tentar algum retorno ao Vasco, se algum outro clube não tiver interesse na sua contratação. Apesar do jogador ter um salário astronômico na China, devido ao problema lá, eu acredito que esses jogadores que estão voltando para o Brasil, que estão saindo forçados da China, deverão ir reduzir bastante o seu salário para continuar jogando, porque nenhum jogador quer ficar parado, perdendo aí a parte física, e quando voltar, vão voltar bem pior do que quando saíram de lá, cara. É uma situação que esses jogadores, os seus empresários e até mesmo os clubes chineses têm que resolver aí para colocar o jogador para jogar, né, meus amigos? Ainda mais aqui no Brasil, que é o país de origem desses jogadores, eu acho que seria bastante interessante. E o Allan Kardec seria bem bacana ter o Allan Kardec aí no Vasco. E, na minha opinião, ele seria sim titular junto com o Germancano e o Marrone ali na frente de ataque, porque o Allan Kardec é um jogador bastante técnico, ele pode fazer uma posição ali de segundo atacante, um pouco mais recuado atrás do Germancano. Eu acho que seria bem interessante contar com esse jogador aí na sequência da temporada, seria um baita reforço, para falar a verdade. Mas tem aqueles que acreditam que os jogadores, que ele e o Germancano são da mesma posição, não podem jogar juntos, não pode de jeito nenhum ser titular. Então comenta aí qual você acha que deve ser titular se chegar o Allan Kardec. O Allan Kardec ou o Germancano? É, pessoal, uma boa pergunta, viu? Uma boa pergunta. Allan Kardec, jogador criado no Vasco, e o Germancano, que vem se tornando aí um dos ídolos da nova geração aí do Vasco. Vamos esperar. Na minha opinião, eu manteria o Germancano, até porque já está mais entrosado, está com um ritmo de jogo maior do que o Allan Kardec, mas o Allan Kardec tem uma qualidade sem igual, muito bom jogador, e seria excelente tê-lo no elenco do Vasco também. Meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre essa infelicidade aí do Thales Magno, essa grave lesão, que o jogador vai ficar parado aí até, quem sabe, 5 meses por aí. Ainda não tem um prazo definido pela a diretoria e departamento médico do Vasco, mas vamos aguardar que em breve deverá sair esse anúncio aí do afastamento do Thales
qual o período que ele vai ficar afastado. Também fala aí sobre a chegada do Martim Benítez, que é amanhã, pessoal. Hoje ele assina contrato, amanhã ele chega aí no Rio de Janeiro e provavelmente deverá ser apresentado ainda nessa semana. Falei também sobre Allan Kardec, pessoal, se você acredita num possível retorno do jogador que está saindo lá do futebol chinês devido lá ao coronavírus. Bom, pessoal, agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Eu quero mandar um forte abraço aí pro Guilherme Pontes, ele está em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Guilherme. Um abraço pro Gabriel, ele pediu um salve pra 22ª Força Jovem do Vascão, lá no Distrito Federal. Muito obrigado, Gabriel. Forte abraço aí. Um abraço pro Newton Alves, em Macapá, lá no Amapá. O Jackson Araújo, ele pediu um salve pro seu pai, Joaquim Santiago, em Crato, lá no Ceará. Muito obrigado, Jackson. Forte abraço para você e pro seu pai. Um abraço também pro Sandro Guarabira, lá na Paraíba. Muito obrigado, Sandro. O Emerson Barros, lá no Amazonas, o Marcelo Santana, em Quijingue, na Bahia, o Paulo Costa, em João Pessoa, na Paraíba, o Altair Lima, em Manaus, o Marcos, também em Manaus, o Denivan, em Teresina, no Piauí, o Ricardo, também em Manaus, e para fechar aí, o Neto, em Juazeiro, no Ceará. Muito obrigado a todos vocês, saudações vascaínas a todos, tamo junto aí, e ótima semana aí a todos nós.